Glória a Deus. Vamos buscar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Vamos nos preparar para receber a mensagem da fé. Nos preparar para receber a palavra que direciona a nossa vida. A palavra que é verdade, que liberta. Senhor, nós estamos na tua casa. Queremos mais de ti. Queremos mais da tua presença. Oh, Senhor, nós não conhecemos os caminhos, mas sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade, o Senhor é a vida. E ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai, se não for por ti. Oh, Senhor, então ensina-nos o caminho. Apresenta-te a nós, Senhor. Pois o Senhor disse que nos conduziria a passos verdejantes e águas tranquilas. E a tua palavra diz que o Senhor nos conduz em veredas de justiça e de verdade. Que endireita os nossos caminhos e nos desembaraça perfeitamente daquilo que não conhecemos. Tua palavra nos diz através do profeta Isaías que nada pode acontecer sem que o Senhor não nos mostre antes. O Senhor sempre tem a revelação para nos dar. O Senhor sempre tem a direção segura para nos dar. E, Senhor, são tantos os questionamentos do nosso coração. São tantos porquês, Pai, que nós não compreendemos porque somos limitados. Mas quando o Senhor vem com a tua sabedoria, e através da luz da tua palavra, o Senhor nos mostra. E essa luz dissipa toda dúvida, todas as trevas. O Senhor nos conduz em caminhos de perfeição. Guia-me pelo caminho manso, Senhor. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-nos, Senhor, para não nos perdermos, não errarmos o alvo. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Senhor, a quem temos além de ti? Aonde iremos nós, se não for a ti? Oh, Senhor, queremos mais de ti. Mas deixa-nos te lugar. Sabemos que o Senhor está aqui. Deus está aqui, aleluia. Não sei como abrir.
Graças a Deus. Segundo da família, hoje temos que aprender como conduzir a nossa casa na presença de Deus, amém? Aqui em Lucas capítulo 8, versículo 22, Jesus, ele apazigua a tempestade. Diversas vezes nós já ouvimos essa palavra, e que palavra maravilhosa, não é, igreja? Mas muitas vezes nós não olhamos a tempestade no contexto completo. Como assim, pastor? O título da mensagem, acima do versículo 22, diz: Jesus apazigua, ou seja, ele acalma a tempestade. Existem tempestades na nossa vida, elas são espirituais, quando sofremos o ataque do maligno. Existem tempestades nas nossas vidas, muitas vezes emocionais, são aquela mistura de sentimento bom com sentimento ruim, aí vira aquela muvuca dentro de nós, a gente não sabe para onde olhar, o que fazer, como lidar com aquelas situações de mágoa, de revolta, né? Se mistura muitas vezes ali com sentimentos bons. E existem as tempestades do nosso dia a dia, a começar pela nossa casa. Muitas vezes é o pé de guerra, a gente enfrenta dentro da família, brigas, discussões. Às vezes são aquelas tempestades de pai com filho, filho com pai, né? Parente com parente. A gente sempre vê pessoas dizendo: nossa, pastor, eu tenho parente meu que não se conversa faz anos. Às vezes surgiu por causa de uma briguinha boba, uma bobeira. E Satanás aproveitou aquela oportunidade para tentar o quê? Mexer no alicerce da família. Aí criou aquela tempestade. Às vezes uma palavrinha boba. Às vezes o esposo, sem sabedoria, direciona para a esposa. Ela, com menos sabedoria, ainda barra aquilo no coração, que vira uma grande tempestade. Em muitos casos acontece o divórcio. Às vezes acontece o pior, a violência doméstica. E a lista é grande, irmãos. Se a gente for aqui anotar todas as tempestades, a gente não sai daqui hoje. Amém? São muitas coisas. Mas nessa mensagem o Senhor vem nos mostrando que assim como Ele acalmou uma tempestade, que aos olhos humanos era impossível de um homem acalmar, Ele estava nos dando o exemplo de que nós, como seres humanos, às vezes limitados, imperfeitos, mas cheios de fé, nós podemos também acalmar qualquer tempestade que esteja se levantando na nossa vida. Amém? Lucas 8, 22 que diz: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Então as coisas, irmãos, elas acontecem no dia comum. Às vezes está tudo correndo bem, transcorrendo bem, de repente, pá, do nada, aquela uma notícia. Aí aquilo acaba com o seu dia. Aquilo te tira as estruturas. Às vezes é um dia cotidiano, normal. Às vezes é uma conversa, sentado à mesa normal, mas é uma palavra fora de ordem, uma situação fora de ordem, começa a se levantar uma grande tempestade. Para eles era um dia normal. Olha, nós vamos entrar no barco e nós vamos atravessar o lago, né? Algumas versões falam o mar da Galileia, outros falam o lago de Genezaré, mas era um lugar bem extenso que não dava para atravessar em pouquíssimo tempo. Deveria ter um grande esforço por causa da extensão do lago ou do mar, e deveria se chegar do outro lado. Com essa palavra a gente entende que nós temos um alvo para alcançar. E os discípulos tinham uma tarefa: entrar no barco e chegar do outro lado. Na ordem de Jesus era uma tarefa: entra no barco e chega do outro lado. Só que no intervalo de entrar no barco e chegar do outro lado, ninguém ia prever o que estava para acontecer. Jesus nos chama e diz: olha, vocês têm que passar do outro lado também. Jesus está nos dizendo isso constantemente. Nós devemos tomar um outro rumo na nossa vida, chegarmos num outro alvo, numa outra direção. Para nós hoje aqui, vamos levar direcionado a família. Amém? O barco é a vida. Você tem que entrar no barco da vida. Vão acontecer situações que você não vai ter controle. Não vai ter controle. Vão surgir tempestades que vão
querer que você desista, as esperanças vão querer fugir, mas você tem uma missão: chegar do outro lado. A nossa missão hoje é entrar no barco da vida e levar a nossa família à salvação. Esse é o nosso alvo para hoje. Mas vamos continuar aqui a leitura. 23. E navegando eles, adormeceram, e sobreveio uma tempestade de vento no mar, e o barco enchia-se de água, e estando eles como? Em perigo. Jesus estava dentro do barco. Jesus não saiu e falou: olha, vocês entram e vão, eu encontro vocês. Não, Jesus entrou no barco com eles. Jesus ele fala: no mundo tereis o quê? Aflições. Vocês vão encontrar situações que vão tirar a sua estabilidade, vão te deixar nervoso, vão te deixar desesperançoso, mas calma, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, quando Jesus entrou no barco com ele, Jesus tinha tanta certeza de que tanto ele como os discípulos chegariam do outro lado, que ele aconteceu. Então, uma das coisas que Jesus nos mostra aqui, que independente do percurso, do lugar que você tem que alcançar, de onde você precisa chegar, ou do que você precisa fazer, você precisa manter a paz. O sono aqui não é preguiça representada, amém? Aqui o sono é um sentido de paz, é um sono de descanso. Tem gente que não consegue descansar a cabeça no travesseiro quando vai dormir, preocupado de como vai sustentar a casa, de como aquele filho vai se salvar, de como aquele casamento vai ser restaurado. Então as pessoas elas não conseguem descansar, por quê? Porque elas estão com alguma ansiedade, alguma preocupação por dentro. E Jesus já nos dá aqui, primeira ordem: entrar no barco da vida, chegar no alvo. Outra coisa que nós vamos precisar no caminho: paz. O descanso aqui, o sono de Jesus, ele representa uma paz que você precisa ter, mesmo diante de uma tempestade. Manter a paz, irmãos, é ter calma nas horas mais difíceis. Tem uma musiquinha que está rolando aí na internet. Nas horas escuras, já ouviram? Da vida, Jesus está lá. A gente tem que lembrar que Ele está no barco com a gente. Então, às vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta, deixamos o medo tomar conta, esquecemos que nas horas mais escuras da vida, seja nas tempestades, seja no que for, Jesus está ali. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei, estarei convosco até os últimos dias. Em nenhum momento nós vamos ficar sozinhos, abandonados, desamparados. Então, outra lição que o Senhor nos mostra aqui é procurar manter a paz. Irmãos, paz é uma coisa que não se compra. Paz é uma coisa que se conquista confiando em Deus. O apóstolo Paulo diz que, se possível, se depender de nós temos que manter a paz com todos. E às vezes nós vamos encontrar pessoas que é difícil manter a paz, né? E é aquela pessoa que nos tira do eixo, né? Dá vontade de dar um tapas santo de vez em quando, mas não podemos. O que depender de nós, irmãos, a gente tem que dar outra face. A gente tem que manter o silêncio. Pastor, mas eu estou cheio de razão. Independente da nossa razão. Ter paz, irmão, você ter paz, é uma coisa que dinheiro não vai comprar. É uma conquista sua. Aí Satanás ele começa a perder o espaço quando a paz chega. A paz que excede todo o entendimento humano. Ninguém entende porque você está tão calmo numa situação tão difícil. Isso é confiança. A maior demonstração de que você tem confiança em Deus é você ter paz. É aquela pessoa que deita para você dorme, amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu mal. Ela não é aquela pessoa que vive ali cozinhando, né, na mente, cozinhando a ansiedade, o medo. Não, ela tem que preservar a si. O Senhor, Ele guardará os nossos sentimentos, diz a Bíblia, e Ele nos conservará em paz. A Bíblia diz isso, Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então a gente tem que entender, peraí, foi o Senhor que colocou no barco dessa vida. O Senhor entrou nesse barco comigo, e o Senhor me deu uma missão. Por que Jesus deu essa missão para a gente?
porque Ele sabe que a gente tem capacidade para conseguir. Você precisa acreditar mais em você. Você precisa acreditar mais nas suas orações. Você precisa acreditar mais na fé e na confiança que Jesus está depositando em você. Amém? Então aqui continuando o versículo 23. E navegando eles, ou seja, a vida começou a correr, irmãos. Adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e estando eles em completo o quê? Perigo. Ou seja, na caminhada da sua vida vão surgir situações perigosas, irmãos. Perigosas que uma palavra fora de ordem pode tirar alguém do caminho da salvação. Quantos casamentos acabam por causa de uma palavra fora de ordem? Às vezes um pai que na hora da raiva amaldiçoou um filho, um parente contra o outro. Isso coloca o barco em perigo. Coloca a missão em perigo. Na hora da briga, você é um desgraçado, você nunca vai ser feliz na vida. Isso é uma maldição. E quantas famílias estão aí colhendo o fruto da maldição, porque na hora não soube manter a paz. Está vendo como é que a paz é importante? Aí na hora da briga acaba falando e às vezes acaba recebendo também. E quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então são esses tipos de situações que vão se desenrolando no dia a dia, que vai enchendo o barco da nossa vida. Entendeu? E vai enchendo o barco da nossa vida. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Temos que ter esse entendimento de que a presença de Deus, ela é maravilhosa na nossa vida. Que isso vai nos trazer paz, que isso vai nos trazer entendimento. E aí ele diz aqui, final do versículo 23, o barco se enchia de água, estando eles em perigo. A vida é isso, meu irmão. É você batalhar, é você enfrentar os perigos, é você avançar no meio do medo, é você avançar em meio à dúvida, porque tudo vai fazer para o barco encher e fazer o quê? Satanás quer que o seu barco afunde no meio do lago, no meio da sua caminhada de vida. Você pare, você desiste, você deixa para lá, você se desespera, porque olha o que aconteceu, 24. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez o quê? O que aconteceu aqui? Os discípulos entraram em completo desespero e ainda queriam instigar que Jesus não estava ligando. Porque nos outros textos de Mateus e de Marcos, os discípulos falam: Mestre, não te importa que pereçamos? O maior erro do ser humano que está no barco da vida, no qual Jesus entrou com promessas. O maior erro do ser humano que está nesse barco, com Jesus nesse barco, é achar que Jesus não está vendo. O Senhor se esqueceu de mim. Só acontece tudo de ruim comigo, que o Senhor não olha mais para mim. Tem pessoas que no meio do desespero se esquecem totalmente de quem colocou elas no barco. Se esquecem totalmente de quem deu a missão para elas. Se esquecem de quem está no barco com elas. E elas começam a se encher. Irmãos, quanto mais peso tem um barco, quanto mais água ele enche, mais profundo ele vai. Então começam a se destruir famílias aí. Senhor, o Senhor me colocou nessa família cheia de problemas. Exatamente. Ele colocou você ali porque Ele sabia que um dia você ia se levantar, ia crer nas promessas dEle, ia orar para aquela casa, e Ele ia entrar naquela casa com a sua permissão, e a salvação chegaria. Você acha que Jesus faz as coisas por fazer? Ele poderia ter falado com os discípulos: vamos dar a volta pela beira da praia, em terra, não precisa entrar no barco não. Mas cada missão que Jesus nos dá é para demonstrar
o poder dele, a capacidade dele que opera em nós. Então, o que Jesus fez? Os discípulos falaram: não te importa se a gente pereça? Tipo, você não está ligando? A gente vai morrer todo mundo aqui afogado. E foi o Senhor que nos colocou nessa furada, né? Muitas vezes a pessoa fala: eu não queria estar aqui, Senhor, foi o Senhor que me chamou. Realmente, não foi a gente que escolheu o Senhor. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu e nos chamou para um novo propósito de vida. E glória a Deus por isso. O que nós precisamos fazer é ter entendimento agora de que não estamos desamparados. Olha o que Jesus faz no final do 24. E ele, levantando-se, primeira coisa, se coloca no seu lugar. Você não é um coitado, você não é um pobre coitado, você não é um derrotado, porque a Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus afirma que sobre todas as coisas você é mais que vencedor. Quando a gente fica: eu não aguento nada, aguenta. Se não aguentar, você não vive até hoje. A gente é vencedor desde o ventre, irmãos. Com milhões e milhões de espermatozoides, você venceu. Você encarou a batalha da vida. Você sobreviveu. Deus usou pessoas para trazerem cuidados para você. Usou seu pai, sua mãe para te sustentar, para te ensinar. Usou outras pessoas para te dar lições na vida, algumas boas, outras ruins. E com isso a gente vai crescendo e aprendendo, irmãos. Esse dia eu estava meditando, né? Aquele momento que você começa a olhar para o nada e começa a meditar. E eu fiquei pensando: Senhor, todo mundo pede uma chance de voltar ao passado, né? Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito aquilo, né? Não teria conhecido tal pessoa. Às vezes a gente tem esses momentos assim, esses dias de Elias, que a gente começa a ficar pensando muito. E aí, irmãos, eu comecei a pensar: realmente, existem lugares que, se eu tivesse chance de voltar atrás, eu não encontraria. Pessoas eu não me relacionaria. Mas, porém, todas as lutas que eu enfrentei, todos os momentos que eu passei nesses lugares com certos tipos de pessoa, me fizeram ter a fé que eu tenho hoje. Talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu estaria bem, de alguma forma, sim, mas estaria sem experiências. Nenhuma das guerras Davi quis lutar, mas ele precisou lutar cada guerra, enfrentar cada situação, a começar dentro da casa dele. A família de Davi desprezava ele, não acreditava nele. Tanto é que quando Samuel vem ungir o rei, ninguém nem lembra dele. Coloca os filhos lá mais fortes, mais bonitos, ou não, franzinho deixa lá. Então Davi começou a enfrentar guerras dentro da casa dele. Depois guerra lá com o gigante, no pasto das ovelhas, com Saul, com exércitos, com povos inimigos, para chegar onde ele chegou. Se ele chegasse, ele ia chegar a ser rei de qualquer forma? Ele ia. Mas se ele não passasse por todas aquelas guerras, talvez ele não saberia sustentar o trono. Talvez o que você acha que foi guerra para você, foi injustiça para você, foi uma maneira de Deus te transformar para você sustentar a sua casa hoje. Senão ela já teria caído, irmãos. Porque a pessoa frágil, ela não aguenta. Mas a pessoa forte, ela aguenta. A pessoa surrada na vida, ela enfrenta qualquer coisa, irmãos. Então aquilo que parece ser tristeza, na verdade é um ensinamento. E essa tempestade, Jesus queria dar uma lição nele. Você acha que Jesus não estava vendo que o barco estava afundando? É claro. Não é possível que Jesus tenha um sono tão pesado, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele não dorme. A própria Bíblia diz, Salmo 121. Ele não dorme, ele não tira cochilo. Olha que coisa interessante, né? Eis que não tosquenejará, ou seja, eis que não dormirá o guarda. Diz que Jesus estava acordado. Mas ele se levanta mostrando: olha, é isso que vocês têm que fazer na tempestade. Se levante. Repreendeu o vento e a fúria da água. Nas outras passagens de Marcos e Mateus diz que ele, repreendendo o vento, dizendo: cala-te, ao mar aquieta-te, e eles pararam. Ou seja, Jesus estava mostrando a autoridade
a autoridade que Deus deu ao homem lá em Gênesis capítulo 2. Domina o homem sobre tudo, sobre a natureza, sobre os animais. Deus deu para nós o domínio. A pessoa perde o domínio quando ela deixa de acreditar em Deus. Mas no momento que ela vai acreditando, o domínio volta. E a gente passa a ser dominador da situação e não dominado. A gente passa a andar por cima e não por baixo. Você pode ver que todas as promessas de Deus, de Gênesis e Apocalipse, elas se completam, uma liga a outra. Nenhuma promessa é isolada, nenhuma promessa é vazia. E no final do versículo 24: e cessaram e se fez bonança. Bonança aqui é o quê? O resultado de uma ação. Quando você repreende Satanás, quando você briga pela sua casa, quando você assume o seu lugar, quando você se opõe contra a tempestade, a bonança vai chegar. E o que é a bonança? É o resultado, a resposta da oração, o milagre acontecendo. 25: e disse-lhes: onde está o quê? A vossa fé. Jesus pergunta: vocês estão bem? Está tudo certo aí? Superaram? Não, Jesus já olha para eles e fala: cadê a fé de vocês? Em todo o tempo que Jesus ensinou para as pessoas: tenha de fé em Deus. O mar ficou quietinho, as águas acalmaram, porque a Bíblia diz para nós que nós caminharíamos sobre as águas e elas não nos afogariam. Isaías diz isso. O profeta Isaías traz essa promessa: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Você vai caminhar, elas não vão te submergir. Então ele fala para eles: onde está a fé que eu ensinei para vocês? E diante de uma tempestade, a gente diz: Jesus, tu está vendo? Eu vou perder minha casa, vou perder meu marido, vou perder meus filhos. E Jesus olha para vocês e: cadê a fé que eu dei para vocês vencer tudo isso? É isso que a gente tem que responder para a gente mesmo. Ei, onde está a minha fé? Em quem eu tenho crido? Aí Jesus pergunta para eles: onde está a vossa fé? E eles, temendo, mas não é que eles estavam com medo aqui, mas era aquele temor de lembrar: poxa, Jesus sempre ensina o que a gente deve fazer. Temor é perceber quem Jesus é. Esse é o temor. Não é temor de ter medo não, tá? É de respeito. E eles, temendo, maravilharam-se. Aí começou a mudar o esquema, né, irmãos? De tristeza, de temor, de desespero. Eles começaram a ficar, gente, maravilhados, né? Dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é esse que faz milagre? Quem é esse que salva? Quem é esse que cura? Quem é esse que liberta? É o Jesus que eu sirvo. Amém? Isso que você tem que colocar no teu coração hoje. Quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Esse é o Jesus que a gente segue. Você sai daqui hoje entendendo isso. O seu lugar, o alvo que você precisa alcançar, as promessas que estão sobre você, que você entenda o seu chamado. Só entrar no barco, Jesus está lá com você. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para você, ninguém te entende, Jesus está ali para você. Só abrir os olhos e enxergar. Para de olhar a tempestade, para de olhar o vento, para de olhar a água e comece a olhar para Jesus. Glória a Deus, igreja. Vamos nos colocar de pé então, em nome de Cristo. Coloque a mão no seu coração. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Ele nos olha, Ele
nos traz direções através do Espírito Santo para voltarmos para o chamado inicial que Ele nos deu. Nós temos uma obra para completar. A Bíblia diz que nós colheremos no tempo certo se não houvermos desfalecido. Senhor, não nos deixe desfalecer, não nos deixe desanimar, não nos deixe retroceder, porque a Tua palavra diz que aquele que recua, o Senhor perde o prazer dele. Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos, pelo contrário, te agradar com a nossa fé, com o nosso avançar, é sempre olhar para frente, meu Deus, e nunca retroceder. Nós não vamos desanimar diante das tempestades, nem temer. Não vamos perder o sono por causa de uma preocupação, de um medo, de uma ansiedade. Pelo contrário, Senhor, nós vamos dormir tranquilos porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, o Senhor vela pelos seus e vela também sobre a Tua palavra para fazê-la cumpri-la na nossa vida. O Senhor veio em carne, o Verbo vivo que se fez carne entre nós para deixar o exemplo que mesmo na condição humana, com o poder de Deus, essa pessoa possui poder e autoridade ao nome de Jesus. Ela pode se levantar contra essa tempestade que se levantou contra o casamento dela. Ela pode se levantar contra a tempestade que está acontecendo talvez na mente de um familiar. É a mãe que ora contra a tempestade que está no coração do filho. Oh, meu Deus, essa pessoa vai dizer assim: oh, são as tempestades da vida que se levantam de uma hora para outra, tentando nos pegar de surpresa e nos afundar. Mas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos, Pai, contra essa tempestade agora e dizemos: ventos contrários, acalme-se agora em nome de Jesus, aquietem-se agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força do inferno, nós repreendemos toda a palavra contrária, essa tempestade que se levantou nessa família para desestruturar, para afundar o barco da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora: Satanás, tire as suas mãos dessa casa, tire as suas mãos dessa pessoa, tire as suas mãos dos padres imundos da família dessa pessoa. O propósito é único, o alvo é chegar do outro lado, o alvo é a salvação. Essa pessoa entrou no barco da vida, ela está navegando, ela está enfrentando tempestade para chegar do outro lado, ela está enfrentando perigos espirituais, mas ela tem a certeza agora: Jesus está no meu barco, estou no meu barco, vai ficar tudo bem. Eu vou chegar do outro lado para poder abrir a boca e dizer como testemunho: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus, dê essa estrutura de fé para essa pessoa, esse entendimento que ela vai encontrar tempestades, mas ela tem poder contra todas elas em nome do Senhor Jesus. Não precisa se abater, meu irmão, não precisa retroceder nem desanimar. Com Cristo no seu barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no seu barco, você não vai naufragar, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Pai, e é nessa certeza, nessa fé das coisas que se esperam, provando aquilo que ainda nós não vemos, mas com os olhos espirituais abertos, olhando por fé e não por vista, nós podemos ver a nossa casa te servindo, e vai ser coisa maravilhosa, Pai. Ver a nossa família servindo ao Senhor, como os levitas na época de Arão, aquela família sacerdotal, a família inteira servia. Senhor, assim queremos que a nossa te sirva, e não te sirva apenas de lábios, mas, meu Deus, tem que servir de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Assim, Pai, não vai haver ninguém que se desvie, mas queremos, Pai, que essa pessoa encontre o Evangelho da salvação. Por isso, meu Deus, alcança essa família agora, estenda a mão em direção à sua casa. Meu Deus, é lá naquele lugar. A obra começa em casa, como começou na casa de Zaqueu. Jesus, alcança a família desta pessoa. Como o Senhor transformou Zaqueu do lado de fora, para transformar a casa do lado de dentro. O Senhor está nos transformando aqui do lado de fora, transformar a nossa casa pelo lado de dentro. Nós cremos, Jesus.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, na minha casa. Faz um milagre neste lugar. Senhor, faz um milagre em cada família desta igreja, os que nos ouvem em casa pela internet. Meu Deus, dos nossos vizinhos, de cima, de trás, da frente, dos lados, do quarteirão. Faça, meu Deus, um milagre nesse bairro, nessa cidade. Faça, meu Deus, a tua obra nesse estado. E se levante pessoas, meu Deus, dispostas a entrar no barco da vida, navegar independente da tempestade, independente da circunstância, e chegar onde Jesus quer que ela chegue. Louvo, Senhor, dê as condições necessárias para isso. Desperte, meu Deus, um membro da família, assim como despertou o Zaqueu. Desperta, meu Deus, esses discípulos para aprenderem a repreender o vento e as águas. Oh, meu Deus, levante-se pessoas para aprenderem, meu Deus, como o Senhor ensinou, a vencer as tempestades da vida e chegar do outro lado com grande bonança. Assim eu oro, meu Deus, crendo no sobrenatural do Senhor, na mudança, na transformação, em nome do Senhor.